Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Geografia Fluente. Dentre as inúmeras formas de destruição e tragédias que compõem uma guerra, certamente a produção de um grande fluxo de refugiados está entre as mais dramáticas. Nós temos assistido há pouco mais de 2 semanas ao drama já de milhões, mais de 2 milhões de pessoas da Ucrânia que foram forçadas a deixar o seu país de origem em direção a países vizinhos, principalmente a Polônia, mas também outros países vizinhos e outros países da Europa e até de fora da Europa por conta da invasão do seu território pelos russos e do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E antes de começar a falar de dados e trazer informações relevantes sobre esse tema, o tema dos refugiados, no mundo todo e não só na Ucrânia, eu queria pedir para que você fizesse uma experiência, que você por 1 minuto parasse e tentasse se colocar no lugar dessas pessoas. É um exercício de empatia. Então tente imaginar como seria para você sair às pressas, pegar aquilo que couber numa mochila, numa mala e simplesmente sair para não perder a sua vida, sair com a sua família para não perder a sua vida. Para onde você iria? O que você levaria? Imagine como seria isso. Para mim isso é inconcebível. É inconcebível, eu tenho filhos pequenos, então tentar me colocar nesse lugar, nessa condição, na condição de um refugiado, é algo que me causa muita aflição, que me causa muita angústia. E é exatamente por isso que eu me sensibilizo tanto com essas pessoas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e eu gostaria de pedir para que desde já você deixasse o seu like, isso ajuda bastante, fizesse o seu comentário, escreva aí nos comentários o que você imaginou, o que você pensou. Quero pedir também que você se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, e que ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Vamos começar pelo início, vamos começar pela própria definição, pelo conceito de refugiado. O que é um refugiado? Refugiado não é um migrante comum, não é alguém que simplesmente se desloca de um lugar para outro. O refugiado é uma pessoa que está fora do seu país de origem devido ao medo real, a fundados temores de perseguição, de violência, de violação dos seus direitos, dos direitos humanos, em função do pertencimento a uma determinada raça, a uma determinada religião, a um determinado posicionamento político, a uma nacionalidade específica ou até mesmo a um grupo social específico. Por exemplo, o grupo LGBTQIA+. Nós sabemos que pessoas pertencentes a esse grupo sofrem não só preconceito e discriminação, como violência e perseguição em vários países do mundo. Esse medo, esse temor ou esses temores geralmente estão ligados à grave e generalizada violação de direitos humanos e quase sempre há conflitos armados. Então essa definição, esse conceito é a que a ONU utiliza já desde o Estatuto dos Refugiados, lá no início dos anos 50, e é o mais utilizado no mundo todo. Outro conceito também bastante utilizado é o conceito de deslocado interno, ou deslocados internos. Então, o que são os deslocados internos? Eles são exatamente a mesma coisa que os refugiados, eles compreendem todas essas características, no entanto, eles estão no seu país de origem, eles não saíram para outros países. E normalmente, o refugiado é alguém que vive em uma situação de precariedade, de vulnerabilidade extrema. Por quê? Porque ele tem as condições básicas para a sua sobrevivência privadas. Então, ele está privado das condições básicas para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, como alimentação, como serviços essenciais, como habitação e tantas outras coisas. Ele também é alguém que geralmente sofre preconceito e discriminação aberta, sofre com a xenofobia, no caso dos refugiados muito mais, que estão fora do seu país de origem e são vistos com maus olhos, quase sempre, a depender, claro, da sua origem, pela população local. E ainda são pessoas que foram separadas não só do seu lugar de origem, da sua terra natal, com a qual mantinham vínculos afetivos, de pertencimento e de identidade, mas também estão separadas quase sempre dos seus entes queridos, dos familiares, das pessoas com as quais conviviam. Quando a gente pensa, por exemplo, nos ucranianos, vale lembrar que a maior parte dos refugiados, na verdade, são mulheres, crianças e pessoas idosas, porque os homens foram obrigados a ficar no país para defendê-lo. E é exatamente por isso que o direito internacional prevê o status de refugiado, justamente para proteger essas pessoas e para garantir que elas tenham um mínimo para que possam recomeçar as suas vidas. Existe um princípio que rege o direito do refugiado, o principal fundamento do direito dos refugiados, que é o princípio da não devolução, ou seja, o refugiado ele tem direito a não ser devolvido para o seu país de origem, porque isso significaria colocá-lo em risco.
Então o país que recebe o refugiado, a partir do reconhecimento do status do refugiado, deve fornecer condições básicas para que ele possa ali recomeçar a sua vida, para que ele possa viver em segurança e que tenha novamente a sua dignidade de ser humano restaurada. Os dados são realmente assustadores. Existiam até o ano passado, 2021, no mundo, um total de 82,4 milhões de refugiados e deslocados internos. Mais da metade desse total, na verdade, são deslocados internos. Mas se a gente comparar esses dados com dados, por exemplo, de uma década atrás ou de 2 décadas atrás, a gente percebe que houve um aumento exponencial. Praticamente o total de refugiados deslocados internos, ele dobrou nesse intervalo tão curto de tempo. E ele corresponde hoje a pouco mais de 1% da população mundial, ou seja, uma a cada 97 pessoas, segundo a ONU, é refugiada ou deslocada interna. Então não é pouca coisa, é muita coisa. E isso, claro, demonstra que aquela ideia de que depois do fim da Guerra Fria o mundo se tornaria um lugar pacífico, um lugar tranquilo e que todos viveríamos como numa aldeia global, essa ideia ela é um conto da carochinha, ela é completamente falaciosa, ficcional, porque na verdade não é isso que nós vimos. Nós vimos a intensificação de conflitos mais localizados, quase sempre conflitos ligados a questões étnicas, religiosas, a regionalismos, mas conflitos que estão deslocando populações inteiras. E a maior parte desses refugiados, estou me referindo aqui aos dados do ano passado, vem de 5 países específicos. Então há uma concentração também em relação ao local de origem dos refugiados. Então quais são esses países? Síria, primeiro deles, depois Venezuela, depois o Afeganistão, depois o Sudão do Sul e Mianmar. E em relação aos locais de destino, de chegada, de recepção dos refugiados, nós temos 2 países principais. A Turquia, que recebe o maior contingente de refugiados do Oriente Médio, esses que vêm principalmente da Síria e do Afeganistão, e também a Colômbia, que é o país que acaba acolhendo a maior parte dos refugiados venezuelanos. E o Brasil nessa história toda? O Brasil é um país que felizmente tem uma longa tradição de recepção de refugiados. Nosso país é um país que sempre foi aberto aos refugiados, felizmente. Em 2020, segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, o Brasil tinha 57 mil refugiados. A maior parte deles, 46 mil, dentre eles, eram venezuelanos, e em segundo lugar vinham os sírios, com cerca de 3,5 mil pessoas. O Brasil conta com uma legislação específica sobre esse assunto já desde o final dos anos 90. E inclusive o nosso país já tem recebido refugiados da Ucrânia. Então me parece que é essencial nós lutarmos cada vez mais pelos direitos dos refugiados, para que esses direitos sejam respeitados, para que os países recebam os refugiados, para que assegurem que todos os direitos e garantias serão respeitados.